Jesus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Nós, além da Santa Ceia de hoje, da família, a gente está iniciando o nosso propósito, né? Do agir de Deus na nossa casa. Então, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, para a gente iniciar esse propósito em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 2. Todo esse propósito foi preparado no meu coração pelo Senhor, com base no Eliseu, no profeta Eliseu, que substituiu Elias, recebeu dele a porção dobrada, e quando ele recebe a porção dobrada, ele já começa a fazer coisas grandes, como separar as águas do Rio Jordão para passar, e ali começa uma bonita história do profeta Eliseu com o Senhor. Aqui no capítulo 2, ele acabou de receber a unção, ele passa o Rio Jordão, até alguns profetas, né, jovens profetas, quiseram ir atrás do Eliseu, tentando achar o Eliseu, o Elias, né? E o Eliseu falou: não vai não, porque eu vi, ele foi tomado, foi levado, eles não acreditaram. Ou não é nem que não acreditaram, mas eles estavam na esperança de ver o Elias, né? De achar o Elias em algum lugar. Afinal de contas, eles não esperavam uma coisa daquelas. Elias foi levado como uma carruagem de fogo lá para o céu, não voltou mais, né? E eles foram, quando voltaram, o Eliseu falou: eu avisei a vocês, não era para gastar o tempo, perder o tempo. O povo de Deus não tem tempo para perder, né? Aí ele entra na cidade, e ali, quando ele entra na cidade, o pessoal vai falar com ele que a cidade não está em condições de ser habitada, tem boa habitação, mas não está em condição de ser habitada, porque as águas não são boas. Então as terras daquela cidade eram estéreis, né? Bom, é aqui que Deus falou forte comigo. No versículo 19, diz assim no 19... E segundo Reis 2, 19. Segundo Reis, capítulo 2, versos 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor o vê. Porém as águas são mais, e a terra é... Então as habitações, as construções, as edificações eram boas, mas a terra não era boa. Então não adianta você ter uma casa grande, uma casa, né, que chama atenção de longe, você olha, caramba, que casa. Mas quando você chega lá para habitar, chega na terra, é só violência, é só coisa ruim, é só problema. Sodoma e Gomorra, por exemplo. O sobrinho, não vou pregar, é só um comentário. O sobrinho do Abraão decidiu ir para as terras de Sodoma e Gomorra, porque lá era metrópole, era um lugar rico, próspero, muitas empresas, muito comércio. E quando os pastores do Abraão começaram a brigar com os pastores do Ló, o Abraão decidiu separar e mandou o Ló escolher, porque o Abraão, ele entendia que para onde ele fosse, ele seria abençoado. E eu tenho que entender isso, eu sou pregador do Evangelho, você também tem que entender isso. Nós não temos onde reclinar a cabeça, os pregadores não têm onde reclinar a cabeça. Então, onde a gente vai, Deus vai nos abençoar. O Abraão tinha isso em mente, mas o Ló não. E o Ló foi para lá, e olha o que aconteceu com o Ló, porque aquele lugar era de boa habitação, mas aquela terra lá não tinha Deus, era uma terra seca, no que diz respeito a evangelho, a cura, milagres, a crer em Deus. Era uma terra completamente seca, estéril de vida de Deus lá. Amém, Jesus? Está dando para entender sim ou não? Era completamente, aquele povo era tão perturbado, que quando os anjos vieram até a casa do Ló, eles correram para querer ter relação com os anjos. Até as crianças foram lá para querer ter relação com os anjos. Você vê como é que era uma pessoa, era uma terra estéril de Deus. Amém, Jesus? Então, esse povo, ele vai até o Eliseu e fala: o senhor está vendo, as habitações dessa terra são ótimas, desse lugar, muito boas, porém, não adianta, é uma terra horrível. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava procurando uma casa para morar, para sair de apartamento e morar em casa, e
E eu fui com a minha esposa, a gente viu um anúncio, né? Uma casa boa, daria para meu sogro morar com a gente, uma casa grande, e o aluguel estava muito barato para o local, né? E eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu já pensei, tem alguma coisa errada, mas vamos lá ver, né? A casa é boa, a gente viu as fotos. E eu comecei a entrar para ir lá ver a casa. No meio do caminho eu falei, vamos voltar. Eu já vi onde era, aí eu vi onde era realmente. Eu vi que se a gente fosse lá, a gente ia ter dor de cabeça, muita violência, não ia dar certo. E eu falei, nem quero nem ver essa casa, não quero nem ver. Então, era um lugar que, pelo jeito, as pessoas construíram muitas casas boas, mas com o tempo foi tomado pela violência e hoje não é um lugar bom para morar. Tem boas habitações, mas não é um lugar bom para morar. Está dando para entender, sim ou não? Eu quero que você entenda isso, porque eu vou falar sobre essa esterilidade. O nosso Deus é Deus que restaura. Ele pode restaurar o bairro em que você mora. Ele pode restaurar completamente a paz na cidade onde você mora. Entende isso, sim ou não? Ele pode mudar a história de onde você mora. Ele pode mudar a história da sua família. Ele pode restaurar o casamento. Ele tem poder para restaurar o seu filho e trazer seu filho de volta se o seu filho está perdido. O pessoal costuma falar lá fora, né? Sem pai, sem mãe. Não é isso? Quando a pessoa está completamente perdida. Então, tem filhos que estão desse jeito. E não é porque o pai é ruim, a mãe é ruim, não. É porque ele realmente começou a seguir umas amizades que ele não deveria seguir. E a cabeça foi virando e hoje está com a cabeça virada. Eu já vi até jovens pregadores passarem por isso. Porque ficar dando ouvido a Satanás, virar a cabeça. Amém, Jesus? Então a gente precisa pegar isso aqui e entender que o nosso Deus, ele é contra a esterilidade. Ele quer que você tenha essa parte estéril da sua vida, sentido espiritual, né? Essa parte estéril da sua vida, ele quer que seja resolvido. Ele quer que você seja capaz de chegar, de habitar, de ser feliz, de ter um bom casamento que vai até o fim, filhos que não vão dar de cabeça, serão realmente heranças do Senhor. Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você restaure essa terra estéril. A terra era de boa habitação, mas era estéril. Não era realmente boa para morar. Tinha habitações boas, mas não era boa para morar. Quem chegava lá, não vou morar aqui não. Aqui eu vou passar fome. Aqui eu vou padecer com necessidade. Aqui não vai dar certo. Então, a casa é boa, mas eu não quero. Igual aconteceu comigo lá. Entendeu isso? Sim ou não? E aí ele vai falar assim no versículo 20. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Para aí um pouquinho de novo. Então o Eliseu, quando ele recebe aquela má notícia, as habitações são boas, mas a terra não vale a pena morar aqui, porque está desse jeito, está estéril. A água é amarga, nada que se planta dá, a coisa está feia aqui. Só tem boas habitações, mas é horrível. E aí ele não vai atrás, ele não vai embora, ele não vira as costas, não desiste. Ele decide restaurar aquele lugar. Eu falei recentemente para vocês, casamento de crente em crise não é para desistir, é para vencer a crise. A gente tem um Deus que preza pelo casamento. Então você tem que ver por onde essa crise entrou. Pela senhora ou pelo Senhor, por algo, por uma discordância de vocês. E crise, ela pode até vir, mas ela tem que ser vencida. A crise não vem para separação. Nós somos crentes, irmãos. Nós temos um Deus e vamos pagar um preço pelas nossas ações. Ele falou: coloca a bênção, a maldição diante de vocês. Escolhe, pois, a bênção para viver. E a gente às vezes escolhe um caminho que mais satisfaz a gente. A gente escolhe um caminho porque a gente não quer lutar arduamente por aquilo. Tem que lutar. Ontem eu mandei a mensagem para vocês. E eu falei: qual é a diferença? Qual é a diferença não? Como é que eu coloquei lá? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu lembro que eu coloquei para vocês assim... deixa eu pegar, peraí.
Eu lembro que eu coloquei. Ah, tá. Eu botei assim: o que a Sara, esposa do Abraão, a Rebeca, a Raquel, a Ana, a mãe de Sansão e a Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, tinham em comum? Quem recebeu essa mensagem minha? Receberam? Então, o que essas mulheres, elas tinham em comum? Fala para mim. Todas elas eram inférteis. Todas elas não podiam gerar. Então Deus escolheu essas mulheres para terem seus nomes exaltados nas Escrituras, fez com que elas casassem com grandes homens de Deus também. Elas eram estéreis, ele podia ter escolhido uma mulher com saúde perfeita, mas ele escolhe essas mulheres, e todas essas mulheres, elas não podiam ter filhos, mas todas elas tiveram. Então Deus não quer que você desista. Amém, Jesus? E aí você vai ver a história delas. Você vai ver que o Abraão, ele leva 25 anos até a mulher dele, que era estéril, poder ter filho. O problema não era ele, o problema era ela. Ela chega a errar e dá a Agar para ele se deitar, para gerar um filho. Gerou um filho chamado Ismael. Mas Deus falou: esse não é o filho da promessa. Não foi isso que eu falei. Eu prometi um filho a vocês, você e sua esposa Sara. A Sara, ela se revolta com aquilo. Ela se revolta com aquela situação, e ela permite até que o seu marido gere um filho em outra mulher, por causa da revolta dela. Não é possível. E aí Deus vem e ela fica grávida aos 90 anos. Ela vai gerar o Isaac aos 90 anos. 89 ela é engravida, com 90 ela tem o Isaac. Amém, Jesus? O Isaac vai casar com a Rebeca também é estéril, e a Bíblia fala que o Isaac orou instantemente. Aí já não foi revolta, já foi debaixo de oração. Amém, Jesus? Já foi debaixo de oração. E a Rebeca engravida, e dali sai o Jacó, o Esaú, e o Jacó vai ser o pai das 12 nações, as 12 tribos de Israel. O Jacó vira Israel depois. E aí você vai ver a Ana. Eu fui ver nessa lista, eu não vou pregar sobre todas elas, não daria nem tempo. Você vai ver a Raquel ela é humilhada, e na humilhação dela, ela clamou a Deus, e Deus deu 2 filhos para ela. Está sendo humilhado? Clame a Deus. Então você vê uma mulher que se revoltou, mas Deus foi lá e operou. Você vê um homem que orou e Deus agiu. Você vê uma mulher que se sentiu humilhada e Deus abençoou. Por quê? Porque Deus não quer que o povo dele seja estéril. Você está entendendo que aqui a gente tem 2 lados, né? Tem um lado real, literal, da esterilidade das mulheres, mas tem o lado que é espiritual, que é a terra seca, que você mete a mão nas coisas, não dá nada, você não consegue fazer nada acontecer. Você já acostumou a perder batalhas? Não pode acostumar. Você não pode deixar que a sua terra seja estéril. O Eliseu, quando ele escuta: aqui tem boa habitação, mas a terra é estéril. Tranquilo, me dá um pouco de sal. O que você vai fazer com sal? Isso é problema meu com meu Deus. Me dá um pouco de sal. Eu vou ver, não vou desistir dessa terra não. Me dá um pouco de sal. Ele podia ter ido embora. Ele podia ter procurado uma nova terra. Passou, minha mulher virou uma megera, uma... Não, irmão. Por que sua mulher virou desse jeito? Se antes você era apaixonado por ela, e ela satisfazia você, e ela era uma boa mulher, e agora que depois de 20 anos, 15 anos, 5 anos, 30 anos, ela não presta mais? Não, você tem que ver o que está acontecendo. O que entrou no coração da sua esposa para hoje você falar que ela não presta mais? Aliás, será que o Senhor tem prestado para ela também? Será que ela não pensa a mesma coisa? Entende isso? Eu só estou dando exemplo de casamento que está estéril, que antes tinha vida, hoje não tem vida. Casamento que tinha vida, tinha alegria, tinha sorriso, tinha prazer estar um com o outro, sair um com o outro, festejar um com o outro. E quando não estavam juntos, a pessoa não se alegrava. Você está lá triste por quê? Minha esposa não está aqui comigo, não pôde vir. Eu não gosto nem de ir quando ela não pode ir. Entende isso? Quer dizer, a gente gosta de futebol, a gente joga futebol toda quinta-feira. Já tem 2 que eu não vou, né? Mas nessa agora eu vou, amanhã eu vou. Já tem 2 que eu não vou, mas por motivos
familiares, inclusive, né? Aniversário do meu filho, meu aniversário. Então eu não fui, fiquei com a minha família, porque a minha família tem prioridade. Minha esposa tem prioridade. Minha filha, que fez uma surpresa para mim um dia antes, na quinta-feira, tem prioridade. Então eu não vou ir com um monte de marmanjo jogar futebol e vou deixar... Eu queria, estava até preparado para ir. A minha filha chega e fala para a mãe dela: mãe, eu fiz isso assim, papai. Aí a minha esposa chegou para mim e falou assim: ô filho, você vai mesmo futebol? Eu falei: vou. Aí ela falou assim: a Gabi pediu um negócio assim, 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 ela quer fazer uma surpresa, eu vou ter que estragar a surpresa dela, porque senão você vai embora. Aí eu falei: ih, rapaz, tá bom, então não vou pro futebol não. Eu guardei a bolsinha lá, fiquei lá. Em cima da hora, eu estava saindo pro futebol já, aí eu parei. Quer dizer, aí avisei lá, em cima da hora eu avisei que eu não poderia ir. Quer dizer, a minha filha tem prioridade, minha família tem prioridade. Aí tem um que fala assim: por que não me avisou? Meu futebol é que eu não vou largar. Mas peraí, irmãos, seu futebol, um monte de homem correndo atrás de uma bola é mais importante que a sua esposa que se deita com você todo dia, mais importante que a sua filha que fez uma surpresa para você. É aí que a família está destruída. É por isso que a família de muita gente está estéril, não está dando em nada, não está prosperando, não está crescendo, não tem alegria, não tem prazer, não tem satisfação. Quem está entendendo? O Eliseu não desistiu. Aí você vai ver a Ana vai chorar, através do choro dela, aí Deus vem e vai dar um filho para ela. E ela entrega o filho dela para Deus. Depois ela vai ter outros filhos, porque a Ana não se prendeu. A Ana estava na mão de Deus. A Isabel, que não podia ter filhos, o marido dela era um sacerdote, ele podia ficar revoltado, Zacarias, ele podia ficar revoltado, queria tanto ter filho, a gente já está ficando velho, os dois também já eram de idade avançada. O Zacarias e a Isabel também já eram de idade avançada. E ele era sacerdote, o homem servia a Deus. Você não vê o Zacarias revoltado com Deus, abandonando o ministério dele, porque Deus não dava um filho para eles. E eles tinham toda a história, eles sabiam que Deus fazia isso, mas eles não estavam lá reclamando. Mas ali tinha uma promessa, tinha um homem que estava profetizado, a profecia, né? Tinha um homem que estava profetizado, que viria do deserto para preparar o caminho para Jesus Cristo. E Deus, aprove a Deus fazer com que esse casal já de idade avançada se tornasse os pais desse homem que viria do deserto. Quem é esse homem? João Batista. O João Batista é filho deles. A Isabel, prima da Maria. 6 meses de diferença. 6 meses depois, a Maria engravida do Espírito Santo. Entende? E aí o João vira esse homem que desde o ventre de Isabel já foi determinado que ele ia cumprir com a profecia. Ele não ia beber vinho, não ia beber bebida forte, ele não ia ser um fanfarrão, não ia ser um homem qualquer, ele ia ser diferente. E foi para o deserto, ficou lá e comia mel, gafanhoto, usava a roupa de animal que ele matava lá para poder ter roupa, abriu mão da comodidade, da casa do pai que era sacerdote, da mãe, e foi embora para o deserto. Quando voltou do deserto, voltou preparado, ganhando almas, batizando um monte de gente. Por isso que ele é conhecido como João Batista. O Batista não é o sobrenome do João, ele é conhecido porque ele que chegou com o princípio do batismo. Depois Jesus vai falar: aquele que crê e for batizado é que será salvo. Foi algo que Deus deu para ele. Então você vê essas mulheres, elas tinham em comum, todas eram estéreis. O que ela tinha em comum? Todas tiveram filhos. Todas eram estéreis. Todas tiveram. Então Deus resolveu ou não resolveu aquela situação? O Eliseu tinha mesmo um pensamento de Deus. Eu tenho que pensar igual ao meu Deus. Eu não posso pensar igual ao diabo. Eu não posso pensar igual a uma pessoa lá de fora do mundo. Eu não posso pensar igual a uma pessoa que desiste de tudo. Eu não posso ser uma pessoa desanimada como esse povo é. Acabou, agora não tem mais jeito. Tem. O que é impossível ao homem é possível a quem? A Deus. Quando falaram para Eliseu assim: essa terra é boa assim, porque tem boas habitações. Olha tantas habitações boas, mas olha que a terra é estéril. A água é amarga, é ruim. Não dá para beber, então não tem água para beber, não tem nada para comer. Essa terra aqui é horrível. Só tem boa habitação, mas não dá para ficar nela. Então me dá sal. E uma salva nova aí. Tem sempre que ter alguma coisa nova para dar para Deus, tá? Ele falou assim: não pega uma salva usada,
Tem que ser uma salva nova. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Eu falo muito isso como diz respeito à oferta. A gente sempre faz a mesma oferta, a mesma oferta, a mesma oferta. R$2, 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 R$5, R$5, R$10, R$10, R$20, R$20, R$20. Tem hora que você vai ter que fazer uma coisa diferente. Tem que dar uma sacudida na roseira. Para poder sacudir sua vida. Porque você já começou num automático. Oferta, já sei. Está separado até no bolso direito. Já até o bolso que está separado, você já está separado. Você já sabe o que vai fazer. Você não deixa, não é oferta de fé, é oferta de costume. Você está acostumado a fazer. Não é uma oferta de fé. A oferta de fé, na hora Deus fala, você fala, eu vou fazer. Eu ia fazer outra coisa com esse dinheiro aqui, mas não. Deus está mandando eu dar, eu vou dar. Isso é oferta de fé. Amém, Jesus? E você faz o que você até não podia fazer. A irmã falou de uma oferta de fé que ela fez de R$100. Na quarta-feira, a pessoa que devia a ela um tempão já voltou, deu R$400 para ela na mão dela. 4 vezes mais, no caso. Né? A irmã tá aí, não deixa mentir. Por isso que eu estou falando, ela está aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu sempre falo isso com vocês. Ele pega uma salva nova. Pega o sal, bota na salva nova, vai lá no manancial, coloca lá e resolve o problema. Bom, agora vamos habitar aqui. Agora vai ser um lugar bom para habitar. Quem está entendendo? Casamento está em crise, filho. Família está em crise. É para resolver, não é para desistir. É para resolver. O que está acontecendo? Onde eu posso melhorar? Onde ele pode melhorar? Onde ela pode melhorar? Onde os dois podem melhorar? Eu fui assim minha vida toda, eu não posso ser diferente. Passou minha esposa, depois que ela entrou para a igreja, ela mudou completamente, porque ela aceitava um monte de coisa. Quando ela entrou para a igreja, parou de aceitar um monte de coisa. É claro, homem, ela era pecadora, agora ela não é mais. É claro que ela não vai aceitar mais um monte de coisa. Cabe a você entender e amar sua esposa. Você quer que ela continue sendo igual a mulher do mundo? Não é mais. É claro que ela não vai aceitar um monte de coisa. Quer forçar? Quer ser... Entendeu? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tem gente precisando pegar sal e pegar uma salva nova, porque está usando os mesmos artifícios de antigamente, fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Está chovendo molhado, mesma coisa, não está mudando nada, e continuar repetindo a mesma coisa, não está mudando nada, e não vai mudar. Você já fez várias vezes a mesma coisa e não mudou. Então está na hora de começar a pensar numa salva nova. Pega o sal. Amém, Jesus? Digamos que o sal seja a palavra. A salva nova, revelação. A mesma palavra pode ter várias revelações, dependendo da situação que você está passando. Você sabe bem disso. E foi lá e pô, manancial. E aquela terra que estava ruim agora ficou boa. Entende? Então o que tem de comum entre essas mulheres? A mãe de Sansão, que a Bíblia não fala o nome, ela também não podia ter filho. O Sansão também foi escolhido desde o ventre para ser nazireu, né? Então você vê aí que Deus ele veio sempre provando para a gente que ele é capaz de pegar uma coisa que é estéril e fazer prosperar. Então eu não sei como é que está a sua casa, como é que está a sua família. Está sem Deus? Não é para desistir, é para lutar. Comece a fazer, pega esse sal que a gente vai entregar hoje, que eu estou chamando o sal da restauração, irmãos. Porque ele pega sal, coloca numa salva nova, que é essa revelação que você está recebendo hoje, aqui você pode pegar essa revelação como uma salva nova, pega esse sal e vai lá e usa. Usa na sua terra, no seu portão, até na sua comunidade, na entrada da sua comunidade, já deixa um pouquinho lá. Não, aqui não vai morrer mais ninguém. Chega desse negócio. Amém, Jesus? Vai ser resolvido isso aqui. E começa a usar a fé. É muito fácil desistir, irmãos. É fácil ou não é? Sim ou não? É muito fácil desistir. A coisa está brava, está complicada, eu vou desistir. E tem gente que está desistindo a vida toda por causa disso. Porque se acomodou na desistência. O diabo viu o espírito de derrota naquela pessoa. Tudo que aperta para ela, ela volta atrás. Tudo que aperta para ela, ela desiste. Qualquer coisa, ela já volta atrás. E ela começa muito bem e depois para. Ela começa muito bem e depois volta. Ela vai muito bem, todo mundo aposta naquela pessoa, no bom sentido da palavra, né? Todo mundo aposta naquela pessoa e ela não dá em nada. Porque ela sempre volta, sempre volta, sempre volta.
A gente tem que começar a colocar sal nesse manancial. Está entendendo, sim ou não? Amém, Jesus? Bom, já que você entendeu, então vamos ler o Salmo 113. Salmo 113. Está calor agora, não está não? Não tem nenhum ar ligado? Nenhum. Por quê? Vocês estão com frio? Essa madrugada fez frio, não fez? Muito frio, né, irmão? Mas agora o sol já saiu. Agora o sol já para de reclamar do frio. O frio à noite e o sol de manhã, não está bom? Não está bom? Não, de manhã está frio, mas... Não, onde eu moro também faz mais. Onde eu moro também faz. Eu moro dentro da mata também. Estou igual o Tarzan lá. No meio da mata da floresta lá. Mas faz frio. Quando saí de manhã no quintal assim, tava aquele frio que bate assim e dói, né? Mas o sol já bateu lá no alto. Quer dizer, daqui a pouco vai descer e vai esquentar. Já esquentou, né? Agora, ficar dentro de casa também, a sua casa está gelada da noite toda, ficar dentro de casa sem fazer nada. Agora, começa a fazer um exercíciozinho, bota um sapatinho e vai para a rua para ver. Vai esquentar rapidinho, irmão. Né? Também não pode ficar parado, não. Estou te falando, tem que botar sal. Tem que botar sal. A coisa está estéril, está parada, está arrastada, não vai para lugar nenhum. Aí está tudo acabando, tudo destruindo. E você não faz nada diferente. Não pega uma salva nova, uma revelação nova. Não bota sal no manancial. A coisa fica. Deus não quer ninguém estéril. Pode ver essas mulheres aqui. Deus podia ter escolhido outra esposa para Abraão, para o Isaac, para o Manoá, o pai do Sansão, Manoá. Ele podia ter escolhido outra esposa para o Penina, para o marido da Ana, né? Ele podia ter escolhido outra esposa para o marido da Ana. Ele podia ter escolhido outra mulher para o Zacarias, mas ele só mulher estéril. Raquel. Tinha a Raquel e a Leia. A Leia dava filho que só. Mas a Raquel era estéril. Justamente a mulher que o Jacó amou era estéril. Você vê que é coisa de Deus, irmãos. É Deus mostrando para você assim: para de ficar desistindo. Se foi eu que dei, você tem que fazer igual a esse povo. O que esse povo fez? A Sara se revoltou, não contra o Abraão, mas contra a situação. Ela se revoltou. Alguém fala assim: ela se revoltou contra Deus. Ela errou em algumas palavras, mas a revolta dela era com a situação, na verdade. Tanto que quando Deus vem, ela baixa a cabeça. Quem se revolta contra Deus se afasta. Ela não se afastou, né? A Ana foi para a igreja e orar. E orou e chorou tanto que parecia que estava doidona de cachaça. Mas aí logo o sacerdote ali viu que não era cachaça, né? Ela só estava humilhada ali, chorando na presença de Deus. E com o choro dela conseguiu. A Raquel, humilhada que só porque a Léia tirava onda com ela o tempo todo, tinha vários filhos, ela não tinha filho, ela foi falando com Deus na humilhação dela, Deus deu a humilhação dela, deu lá o José e o Benjamim para ela. Amém, Jesus? E você vai vendo acontecer. O Zacarias recebe a revelação quando ele está na turma dele de sacerdócio. E está lá dentro, fazendo as suas vezes, as suas obrigações de sacerdote, quando o anjo Gabriel aparece para ele. Sua mulher vai ter um filho. Está velho, será? Está duvidando? Eu sou o anjo Gabriel, eu assisto perto do Senhor. Você está duvidando de mim? Você não vai mais falar. Vai ficar mudo agora, até o nascimento dessa criança aí. E o bicho ficou mudo, o homem ficou mudo, irmão. Não duvida não. Deus é capaz de tirar a esterilidade do seu casamento, da sua finança, da sua empresa. Passou a abrir uma empresa, estava indo bem, de repente parou: acho que eu vou desistir. Não, foi Deus que te deu. Que negócio é esse? Vai desistir? Pega uma salva nova, uma nova revelação, mete o sal lá e vai lá para a empresa voltar a crescer. Começa a ver se tem alguma coisa para fazer. Tem gente que parou, irmão. Parou no tempo. Está cheio de tecnologia hoje, para você cadastrar seus clientes, para você mandar aviso para os clientes, para você cuidar melhor dos seus clientes. Você não cuida. O cliente não aparece, você nem sabe quem é o cliente que não aparece mais. Você não manda nenhum recado para o cliente, e aí tem um monte de outra empresa igual a sua, está no ouvido dele o tempo todo. Ele fala: esse aqui cuida melhor de mim do que ela. Essa pessoa esqueceu de mim, eu estou 3 meses sem aparecer lá, sem chamar, sem pedir, ela nem me liga. Meu aniversário passou, não recebi nenhum recado. Aí essa pessoa vai para outra empresa.
Tem que pegar, irmão. Tem que ver onde está a esterilidade e entender que o seu Deus quer que você vença a esterilidade. Essas mulheres mostram isso para a gente. Dá não para entender, sim ou não? A gente se acomoda. E vou te falar, hein? A gente se acomoda muito na prosperidade. Prosperidade é dom de Deus, sim ou não? Sim. Só que a prosperidade ela traz um certo conforto. E a gente senta naquela prosperidade ali e acabou, não quer mais fazer nada. Aí deixa a coisa rolar agora, porque está tudo bem. A gente se acomoda muito quando começa a prosperar. Tem gente que até para de vir na igreja quando começa a prosperar. A gente se acomoda demais. Então tem que continuar, irmãos. Tem que continuar jogando sal nesse manancial para poder a esterilidade não voltar. Deus não é Deus de esterilidade, não é. Essas mulheres provam isso. Amém, Jesus? Elas estão provando isso. Então você precisa entender que isso aqui, ela até tem um sentido literal, mas também tem um sentido espiritual. É Deus mostrando para a gente que Ele quer que você chegue até o fim da promessa que Ele lhe deu. E não fique pela metade. Ele não precisa passar isso para outro. Entendeu isso? Eu entendi isso quando me converti, irmão. Eu entendi isso quando eu estava sentado assim igual vocês, e ele falou no meu ouvido, claro como água. Ele falou assim: o seu lugar é lá em cima, não é aqui embaixo. Pô, mas aquele dia, irmão, aquele dia, vou te falar, aquele foi o dia da minha vida. Aquele dia eu tomei um susto com aquela voz no meu ouvido. Falei com a minha esposa, o que eu posso fazer? Conversa com o pastor, falei com o pastor no mesmo dia, o pastor falou, evangeliza. Eu fui para casa, voltei e fui evangelizar no mesmo dia. Daquele dia eu peguei e fui, em poucos meses estava na praça pregando, nos ônibus pregando, onde eu ia eu pregava. Rapidinho virei líder de evangelismo, líder de obreiro, líder de tudo naquela igreja lá. A minha esposa até chorava, porque ela falava assim, poxa, você pega no meu pé. Você não pega no pé dos outros obreiros, mas no meu você pega. A minha esposa, quando chegava em casa, ela ficava lá chorando comigo. Poxa, por que você não pega no meu pé? Por que eu não pego no pé dos outros obreiros também? Porque eu era líder dos obreiros, né? Aí eu falava para ela assim, é simples. É você que vai comigo para onde eu for. Para onde eu for, vou te carregar. Você vai ser a minha auxiliar o resto da vida. Eu vou pregar e você vai pregar. E se Deus mandar a gente para outro país, você vai comigo. Para outro estado, você vai comigo. Para outra cidade, você vai comigo. Para dentro da favela, você vai comigo. Para qualquer lugar, você vai estar comigo. E é por isso que eu estou cobrando de você. Você precisa aprender isso, porque senão eu ia perder minha esposa, né? Porque, né? Quantas esposas de marido aí, de pastores aí que não estão preparados para a batalha? Eu não casei para dormir no chão. Já era, filho. Vai perder o casamento. Não prepara a esposa, tá querendo falar com a esposa dele, ou a namorada no caso, a noiva, né? Ou até a esposa mesmo, que gente como eu, já vim para o ministério casado, mas quer colocar a obra como se fosse um conto de fadas. Não, você vai ser a rainha número 1, como é que fala? Primeira dama, né? Você vai ser a primeira dama das igrejas que eu for pastor. Você vai ser tratada como rainha e princesa. Não! Você vai ser tratada, você vai ser julgada. Vão julgar você pela roupa que você veste. Se você ficar bonita, você é metida. Se for relaxada, você não vale nada. É assim que vão julgar você. A gente chegou numa igreja que o pessoal olhou assim e falou assim: nossa, a senhora é muito simples, né? Desse jeito. Porque a roupa dela era muito simples. A gente era muito simples, a gente é assim, ó. Simples. Amém, Jesus? Aí a pessoa, nossa, a senhora é muito simples, né? A senhora é muito simples, muito normal. Falei, caramba. Aí ela começou a se arrumar melhor. Nossa, ela é muito metida. Aí o pastor pega a esposa, bota atrás dele e fala assim: não, você vai ser a primeira dama, a rainha da cocada preta. Vai estar. Aí pinta a obra de Deus como se fosse um conto de fada. Não é não. Tem que preparar a mente, emoção, o coração tem que estar pronto, saber as decepções, as alegrias, as tristezas, enfrentar tudo, dormir no chão, passar necessidade, passar fome. Isso é pregar o evangelho. Mas a pessoa bota né? E eu preparei minha esposa. Hoje, por isso que eu tenho a esposa que eu tenho. Está dando para entender, sim ou não? Irmãos, esterilidade é para vencer. O nosso Deus não é Deus de povo estéril. Não é.
Ele quer que você vença essa esterilidade e comece a produzir. É isso que Ele quer. E eu vou terminar aqui agora, vamos lá. Não sei se eu vou terminar aqui agora. Se Deus quiser eu termino, senão eu continuo. 113, diz assim o versículo 5. 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na... Então Ele está acima dos céus, certo? Ele se curva para ver os céus. Você entendeu isso? Ele está acima dos céus. Ele se curva para ver os céus e ver o que está no céu e na terra. Que do pó Ele levanta o pequeno. Oh, glória a Deus, irmãos. Oh, pastor, eu sou tão pequeno, quem sou eu? Quantas vezes você já falou isso? Não, pastor, quem sou eu para orar? Quem sou eu para fazer a obra? Quem sou eu para fazer? Ele levanta do pó o pequeno, irmão. Diga amém, Jesus. Para de ficar reclamando e voltando atrás. E do monturo Ele ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Não é qualquer príncipe então, tá? Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Aí Ele fala o quê? A gente tem que adorar a Deus, irmão. Deus não é Deus de esterilidade. Não é. Se Ele lhe deu alguma coisa, Ele quer que você pegue aquilo ali e cresça, 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 prospere, prospere, prospere. Seja ministério, seja empresa, seja loja, seja trabalho, família, marido, esposa. Ele não te deu marido para outra mulher levar seu marido embora. Não te deu uma esposa para outro homem levar sua esposa embora. E agora, às vezes, até coisas estranhas acontecem de mulher levar a mulher embora e homem levar o marido embora. Tem isso agora também. Ou não tem? Não estou discriminando ninguém, não. Estou falando a realidade. Ou não é real isso? É real, é realidade. A nossa geração está assim, ué. Não estou discriminando nem atacando ninguém, não. Entende isso? Não estou atacando, é real. Como diz lá fora, estou mandando a real. Não é? É assim ou não é? Hoje em dia. A mulher toma um susto quando vai ver. O homem também. Mas por que isso? Porque a esterilidade chega na família e a pessoa não pega uma salva nova. Ela não pega novas revelações. Ela continua fazendo a mesma coisa. O pessoal fala que isso é doideira, você fazer a mesma coisa. É o que a filosofia diz, né? É o que o mundo fala. Você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. O pessoal fala que isso é coisa de doido. Você tem que fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Isso é coisa de doido. A gente tem que mudar então. Está dando errado o que eu estou fazendo. Estou perdendo meu casamento. Estou perdendo meus filhos. Estou perdendo a minha família. Minha casa está estéril. Não tem mais alegria. Não tem mais paz. Não tem prosperidade. Eu não consigo botar comida na mesa. Está tudo estéril. Mas é que o mundo está assim. Que o governo não sei o que. Que a situação do país não sei o que. Tentar e faço agora. É complicado. Irmão, para com isso. Vamos pegar a salva nova, vamos jogar o sal e vamos para frente. Vamos mudar essa história. É isso que Deus quer. Amém, Jesus? Então a Sara se revolta, a Ana vai chorar, o Isaac vai orar. Amém, Jesus? E a esterilidade vai sendo vencida. Pode ver. A esterilidade vai sendo vencida. A mulher do Manoá recebe a promessa. O anjo fala com Zacarias, recebe a revelação, e a esterilidade vai sendo vencida. Eu preciso buscar essas coisas, irmãos. Eu não posso aceitar passivamente e ficar calmo vendo que tudo está indo por água abaixo. Então, o que eu estou fazendo não está dando certo. A esterilidade continua. Então tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que pedir a Deus essa salva nova. Senhor, me dá uma revelação nova, porque o que eu estou fazendo não está adiantando. Por isso que eu falo, nas ofertas, às vezes tem gente que não gosta, mas é verdade, ué. A mesma coisa, e quer que Deus faça algo diferente. Mas é a mesma coisa, Deus vai fazer a mesma coisa. O pessoal não quer falar de oferta, às vezes fica meio chateado quando o pastor fala de oferta um pouco diferente, e fala mas tem que falar, ué. Amém, Jesus? Isso não é só oferta, é sua atitude. Não consegue perdoar uma pessoa. Tem gente que não consegue perdoar nada, irmão. Qualquer coisinha, se a pessoa entrar na frente dela, na fila do mercado,
Se entrar na frente dela assim, ela vai, que isso? E já dá uma discussão ali. Ela vai falar daquilo o dia inteiro. O dia inteiro. Eu estou com raiva hoje, porque foi de dia, de manhã. À noite, quando o marido chegar, ela vai falar assim, caramba, hoje aconteceu uma coisa comigo que me deixou revoltado. Por que estar revoltado desse jeito? O cara entrou na minha fila assim com um carrinho, e entrou na minha frente, e foi, e olhou para trás de cara feia, aí ainda me deu um fora, falei com ele, discutiu lá na frente, eu estou com a raiva, passou o dia todo, uma coisa lá no mercado, um cara que nunca mais ela vai ver, provavelmente. Mas a pessoa continua carregando o coração, aquela... Vai levar uns dias para ela tirar do coração, ela vai falar isso com um monte de gente. Um monte de gente, era para ter acabado aquilo ali. Era para ter acabado. Mas a gente não sabe tratar o coração, está estéril, irmão, não consegue perdoar, e por aí vai. Quem está entendendo? Ele vai pegar a mulher estéril e vai fazer habitar em família, e ele vai fazer com que seja alegre, mãe de filhos, e aí você vai louvar o Senhor. Então Deus quer que essa esterilidade seja vencida, e essas mulheres provam isso. Salmo 126. Vocês entenderam, né? Versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quer dizer, ele estava lá parado, estéril, num cativeiro, sem poder ir para frente, sem poder fazer nada. E a gente, quando saiu de lá, e o Senhor trouxe a gente de volta para Sião, a gente parecia que estava sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, olha o que o povo falava deles, tá? Grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha que coisa linda, irmão. Quando você começar a vencer a esterilidade, e passar a ser uma pessoa que louva a Deus, que adora, que se comporta diferente, que mudou o comportamento, uma pessoa que no lugar de reclamar, de não perdoar, de se irar, é uma pessoa pacífica, amorosa, tranquila, uma pessoa que sabe resolver seus problemas, que não pega crises para dizer que desistiu, porque tem crise agora financeira, conjugal, familiar, crise com o filho, crise com o irmão, com o pai, e você resolve isso dentro de você rapidamente. As pessoas de fora... Aqui a Bíblia fala que as nações começaram a dizer, grandes coisas fez o Senhor por essas pessoas. Entende? Seus vizinhos, irmãos, seus parentes menos chegados, que viam a sua casa uma coisa de doido, de briga, de confusão, ficavam até com medo, qualquer hora dessa pode até morrer um lá dentro, que meu Deus, só vive se xingando, se batendo, meu Deus. Os vizinhos, quando você tomar jeito e começar a vencer a esterilidade, e começar a pegar salva nova, sal no manancial, salva nova, sal no manancial, salva nova, sal no manancial, é palavra revelada, é palavra revelada, é palavra revelada, e você atendendo, e você obedecendo, a esterilidade vai embora. Gente de fora vai olhar e falar assim, caramba, se você conhecesse essa família, é assim que eles vão falar, se você conhecesse essa família, já era para ter gente morta nessa casa. Mas depois que esse pessoal começou a servir a Deus, olha, dá inveja essa família aí. Eu queria ter uma família dessa. Agora, porque antes, quem conhecia essa família antes, quem conhecia esse casal antes, não, você tem que ver. Esse casal, antes de ir para a igreja, tinha que ver. Estão juntos por milagre. É assim que o mundo tem que ver a gente. Amém, Jesus? Essa esterilidade, ela precisa ser vencida. O nosso Deus não é Deus de esterilidade. Quando falaram pro Eliseu, ó, são boas as habitações aqui, mas a terra é desse jeito, é estéril que só, porque a água é amarga, é ruim, a terra não adianta nem plantar. O quê? Tá, me dá uma salva nova, sal, vamos procurar o manancial, vamos voltar aqui até achar o manancial. Dá trabalho, dá ou não dá? Você pega ali, você vai, por exemplo, você vai em Guapimirim, aí você vê. Alguém já foi em Guapimirim aqui?
Aqui né, perto da Serra de Teresópolis. Você já passou pela ponte onde a água da cachoeira passa por baixo? Que de vez em quando até tem tromba d'água lá? Já passaram por ali? Não? Já passaram? Ah, passou para outro lugar. Então tem um espaço onde você vai para um bairro chamado Caneca Fina, que você passa por uma ponte e por baixo a água passa. Ali geralmente vem tromba d'água e leva as pessoas ali. As pessoas desavisadas, né? Já aconteceu isso até da última vez, morreu 8 pessoas. Passou assim. Vai achar manancial daquilo ali. É logo ali? Vai lá procurar o manancial daquilo. Tu vai subir, vai passar por cada coisa, vai tropeçar em pedra, vai cair, vai passar, vai ver serpente no meio do caminho, porque cachoeira tem muito cobra, essas coisas. Vai passar, vai subir, pedra e cai, escorrega, e limo, e não sei o que, dificuldade. Vai lá achar o manancial daquela água. Mas o Eliseu foi, achou o manancial. Se você for ver Israel, você vai ver que lá embaixo tem o Jordão, mas você vai, o Jordão começa lá em cima, lá em céu. O Rio Jordão é enorme, irmão. O manancial é alto, é lá para cima lá. E vem até chegar lá embaixo onde tem o Jordão. Amém, Jesus? Ah, porque assim, você lê a Bíblia, parece que é logo ali, né? Ele pegou o sal, chegou aqui no canto e pum, jogou, achei um manancial. Deu trabalho, irmão. Mas ele estava com salva nova e com sal na mão. Ele não aceitou o que os outros aceitaram. Os outros aceitaram, a terra é estéril. Ele, não, eu não aceito isso. Não, mas não tem jeito, é assim mesmo. É a natureza, né? Vamos fazer o quê? A natureza fez isso. A gente não tem muito o que fazer. Tá. Vocês aceitaram? Eu não aceito. Me dá sal, uma salva nova, me dá esse sal aqui. Deixa eu ir. É longe para achar esse manancial. Você vai subir. São quilômetros, tá? Não tem problema. Eu quero, não quero? Então eu vou atrás. Se você quer, você consegue. Com Deus, irmão. Amém, Jesus? E o mundo é que vai louvar, hein? O mundo é que vai reconhecer. No 3 ele fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Ele diz. Aí ele vai continuar falando: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Vai voltar a falar de alegria. Para fechar agora, Salmos 85. Vou terminar aqui agora. Salmos 85. Só um versículo só que eu quero aqui, tá? Acho que você já entendeu o recado, sim ou não? Já entenderam? Dá trabalho. Achar manancial de um rio, dá trabalho, irmão. Não é logo ali manancial, não. Provavelmente a maioria aqui nunca viu uma nascente, nunca viu um manancial da água. Você já mergulhou em vários rios aí e não sabe de onde nasceu aquele rio, de onde vinha. Provavelmente, porque dá trabalho. Você vai seguindo, até você achar misericórdia. Mas, no final, todo trabalho com Deus é recompensado, né? Versículo 8 diz assim, ó: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Isso aqui não é segredo, né? Mas isso aqui é uma coisa que muitos de nós não fazem, tá? E aí, por isso que está estéril. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu e aos seus santos. Então, tem o povo de Deus, e no meio do povo de Deus tem os santos. Entendeu isso? Entendeu, sim ou não? Tem o povo de Deus, tá? Que ele vai falar de paz a eles. Mas tem os santos no meio do povo de Deus. Caramba, irmãos. Então tem alguns daquele povo que não eram santos aos olhos de Deus. Tem alguns que continuam errando. Estão errando e continuam errando. Deus já considera como povo dele, mas continua errando.
E aí, no lugar de botar sal no manancial e vencer a esterilidade, é melhor desistir. Aí você vê as pessoas desistindo de tudo. Em vez de buscar a salva nova, o sal, a revelação, desiste. Então nunca vai para frente. Nunca vence. Sempre fica no meio do caminho. Parece que vai, pum, meio do caminho. Porque quando começa a aparecer as dificuldades, as adversidades, a pessoa volta atrás. E desiste daquilo que Deus colocou no coração que Ele queria fazer. Tem gente que não está do jeito que Deus gostaria. Bom, vamos lá. Porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem a... Repete comigo essa frase aqui. Contanto que não voltem... Irmãos, o povo de Deus não tem que voltar à loucura. Que loucura? A loucura é andar, não ouvir a Deus. Ele começa esse texto falando assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Qual é a loucura? Não escutar o que Deus, o Senhor, diz. Isso é loucura para ele. Então ele fala uma coisa e a gente quer fazer de outra coisa. Ele ordena uma situação e a gente não quer ouvir a ordenança dele. Ele dá uma lei e a gente despreza essa lei. Lembra, eu falei do apóstolo Paulo esses dias, né? Romanos 7, 21, né? Que o Paulo falou que tinha uma lei nele, que ele encontrou uma lei nele. Quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele. Era uma lei que o Paulo identificou e falou para a gente, deixou avisado para a gente: toda vez que você quiser fazer o bem, o mal vai estar lá. Mas cabe a você vencer esse mal. Não é porque você vai fazer o bem e depois se entregar ao mal. Fazer o bem e depois se entregar ao mal. Não, você tem que estar ligado, porque você fez o bem, você tem que olhar para trás. O mal vai estar lá e você precisa vencer esse mal. Está dando para entender, sim ou não? Ele está dizendo: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não volte à loucura. Se voltar à loucura, ele primeiro vai tentar tirar você da loucura, para depois falar de paz contigo. Ou seja, para depois fazer você prosperar nos seus caminhos. Entende isso? Acho que foi um pastor, eu não sei quem foi que falou comigo isso. Uma pessoa estava comentando: eu conheci uma pessoa, um amigo que foi para a igreja, não lembro quem foi que comentou isso, que foi para a igreja, 5 dias depois estava na bagunça novamente. Eu fui falar com ele, falei: você não entrou para a igreja? Entrei, mas estou lá uma semana, mas poxa, não aconteceu nada. 5 dias. O cabra entrou na igreja, disse que aceitou Jesus. 5 dias depois, como não mudou nada na vida dele, ele saiu reclamando e falou que se é para ficar desse jeito, fico no mundo. Tem gente que está de brincadeira com as coisas de Deus, irmão. Está brincando com as coisas de Deus. Você tem que ir até o manancial. Não se joga sal em qualquer lugar. Amém? Lá na origem de tudo. Vai lá na origem de tudo. Vê o que está errado. Vence o que está errado. E segue adiante, irmão. As crises não vêm para você desistir de tudo, não. Amém? Para de ser uma pessoa que tudo desiste, tudo começa e para na metade, tudo começa e para na metade, nunca chega no final do que Deus quer para a sua vida. Não seja assim. Vamos começar a reagir em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou te entregar esse sal. Foi consagrado para que seja o sal da restauração. Com o sal, o Eliseu restaurou aquela cidade. E Deus vai restaurar também o que tem que ser restaurado dentro da sua casa. Quem crê nisso? Eu vou lhe dar esse sal daqui a pouquinho. Primeiro, deixa eu servir a Santa Ceia para você. Feche os seus olhos, incline.